Oi, amados, muito bom dia de novo, queridos. Eu quero falar com vocês aqui rapidinho algo que possa nos ensinar a discernir melhor o espírito do anticristo que está nas igrejas. Queridos, veja bem, a palavra vai dizer por muitas vezes que o espírito do anticristo já está no mundo. Em 1 João, por exemplo, João fala a respeito disso e fala que nós devemos discernir os espíritos. Bem, hoje em dia, até os endemoniados têm se batizado, queridos. Não se enganem. A verdade é que a igreja está vivendo um conformismo, um tempo em que qualquer um é muito bem recebido e pode fazer o que quiser dentro do templo que é chamado casa de oração ao Senhor. Mas, queridos, vejamos bem o que a palavra nos ensina a respeito disso. Lá em Marcos 5, por exemplo, vamos ver a palavra de Deus nos contar a história sobre o endemoniado gadareno. E a palavra vai dizer que aquele homem, ele estava tomado, possuído por uma legião de demônios. Bem, veja só o que a palavra vai dizer lá dos versos 5 em diante. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Bom, queridos, veja bem. Nem todo aquele que fala o nome de Jesus é de Jesus. Veja que até os demônios falaram o nome de Jesus. Existe uma diferença entre falar de Jesus, entende? E confessar a Jesus. A palavra diz que aquele que é de Jesus o confessa. Como eu sei então que a pessoa, por exemplo, que está me pastoreando, que está me discipulando, que está me direcionando, é verdadeiramente um discípulo que confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador e não apenas mais um enganador que está ali para me confundir. Bom, queridos, a primeira coisa e que é fato na vida de todos é que aquele que confessa Jesus verdadeiramente em sua vida vive uma transformação da mesma, entende? Então, se aquela pessoa realmente confessou a Jesus e não apenas prega Jesus ou fala de Jesus, esta pessoa verdadeiramente vive uma transformação de vida. A vida que ela tinha antes já não é mais a mesma. Vamos ver, por exemplo, Paulo falar a respeito disso, né? Que o que passou ficou no passado. Antes nós éramos assim, mas agora, depois de Jesus, não somos mais, porque nós o confessamos e temos Ele como Senhor da nossa vida. E vamos ver ao longo da Bíblia outras situações assim, né, de acontecimentos aonde os demônios falam o nome de Jesus. Eles conseguem falar o nome de Jesus, querido. Eles proclamam o nome de Jesus, mas confessar é diferente. Veja, por exemplo, uma situação que aconteceu lá em Atos 19. Vamos ler. Abra sua Bíblia comigo aí, dos versos 11 em diante. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. Então, alguns judeus andarilhos exorcistas tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu e o principal dos sacerdotes, os que faziam isso. E o espírito maligno respondeu e disse: Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Veja bem, querido, esses judeus estavam lá tentando fazer exorcismos usando o nome de Jesus, mas eles não tinham Jesus. Mas olha só o que o espírito maligno respondeu para ele: Eu conheço Jesus, eu sei quem Jesus é, mas e vocês? Quem são vocês? Então veja bem, querido, e ele ainda ressalta: E Paulo também eu conheço, mas vocês eu não sei quem são.
Então, olha só, querido, aquele que verdadeiramente possui Jesus em sua vida, ele é conhecido, ele é diferente, ele manifesta algo diferente. Não é simplesmente proclamar ou invocar o nome de Jesus, é simplesmente manifestar os sinais. O próprio Jesus vai dizer que aquele que é discípulo dele manifestará os sinais que ele manifestou. Então, tome muito cuidado, querido. Seja vigilante. A palavra vai dizer que nós devemos vigiar e orar. Então veja, seja vigilante. Estamos vivendo os últimos tempos. E o espírito do anticristo agora, a qualquer momento, pode se manifestar. Nós precisamos estar preparados. Prontos, nós não podemos estar porque não sabemos nem o dia nem a hora. Mas temos que nos preparar, porque já é chegada a vinda do Senhor Jesus. Queridos, tomem muito cuidado. Repito, nem todo aquele que proclama ou invoca o nome de Jesus é de Jesus. Até os demônios conhecem a Jesus. Se você quer saber se essa pessoa que tem direcionado a sua vida, que tem trazido a palavra para você, ou até você mesmo, realmente confessou Jesus, você vai saber através das obras, das atitudes dessa pessoa. O que Tiago vai nos ensinar? A fé sem obras é morta. Ou seja, todo aquele que confessou Jesus, ele manifesta as obras de Jesus, certo? Muitas pessoas se enganam quando vão dizer que nós devemos ser imitadores de Paulo. Não, querido. Paulo falou para a igreja que eles deveriam ser imitadores dele como ele era de Cristo. Mas por que Paulo falou isso? Porque naquela época Paulo estava caminhando com eles, pregando o evangelho. Mas agora, o nosso modelo, o nosso espelho é o Senhor Jesus. E como podemos ser como ele? Buscando conhecimento a respeito dele na palavra. Se até os demônios conhecem, por que nós não buscaremos conhecê-lo mais a fundo, não é verdade? Cuidado, querido. Fica esse alerta para você. Observe bem a vida daquele que tem direcionado a sua vida. Às vezes o seu pregador, o seu líder espiritual, tá ali subindo no altar, falando de Jesus, porque os demônios sabem que ele vai voltar. E às vezes ele tá lá falando de Jesus e você tá pensando, nossa, o meu pastor é uma bênção, o meu pastor está pregando Jesus, o meu pastor é usado por Deus. Querido, e dentro de casa, sabe o que ele tá fazendo? Maltratando a mulher, maltratando os filhos. Está abusando de membros dentro da igreja, está totalmente tomado pela ganância. E quando você chegar em 1 Timóteo, você vai ver algumas condições para os presbíteros, os pastores, os padres, que devem ser seguidas. Então tome muito cuidado, querido. O inimigo está afoito, ele está furioso, porque ele sabe que o tempo dele está acabando na terra e ele quer levar o máximo de pessoas com ele para o inferno. Ah, mas eu escuto isso desde que eu nasci. Bom, querido, nós não devemos buscar ao Senhor Jesus porque nós estamos esperando a volta dele ou não. Nós devemos buscá-lo porque nós o amamos. O fato dele vir ou não é só uma consequência do que nós fazemos. Mas sim, devemos nos preparar, porque o dia vem e agora mais do que nunca estamos vivendo as dores de parto. Então cuidado, porque todos esses que têm usado o nome de Jesus para levar uma palavra vã e totalmente confusa até você, são falsos profetas que estão sendo usados pelo inimigo para tirar você dos caminhos do Senhor Jesus e não permitirem que você o conheça verdadeiramente.